Estás com a paz do Senhor? Aproveitando os irmãos de pé, vamos ler um texto bíblico, Lucas capítulo 9, versículos 51 até os 56. É mais uma vez uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos, para junto adorarmos o nome do Senhor. Ontem estivemos ali em Itaboraí com os jovens, hoje estamos aqui. Se Jesus não voltar, estaremos amanhã em Moriá. Quinta-feira, culto das irmãs. Sexta-feira, culto de doutrina em Moriá. Sábado, eu vou descansar porque ninguém é de ferro, amém, irmãos? Mas eu não vou. Não. É Lucina. Amém? Lucas capítulo 9. Amém? Versículo 51 ao 56. Os samaritanos não recebem a Jesus, é o título do texto. Eu vou ler apenas, acompanhe em sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Amém? Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecemos ao Senhor, já pelos louvores, pelo período de oração, pela leitura da Sua palavra. Fala conosco nessa noite, através da Sua palavra, usa a minha vida nessa noite por Sua bondade, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto que nós lemos, teve um culto aqui que eu dei uma palavra rapidinho, de 5 minutos, uma palavra introdutória, e eu li esse mesmo texto e comecei a falar alguma coisa sobre este texto, mas como é só 5 minutos, não tem como concluir. E eu gostaria, nessa oportunidade, já que temos um tempo maior, de falar nesse mesmo texto aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito deste assunto tão importante. Aqui é uma passagem que fala, como nós lemos, de Jesus. Ele estava a caminho de Jerusalém. A Bíblia diz que ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, ele precisava passar a noite na aldeia dos samaritanos. Aí os samaritanos, vendo que Jesus tinha o aspecto, tinha a aparência de quem estava indo para Jerusalém, não deixou que ele ficasse lá. Jesus não ficou, os discípulos quiseram: Senhor, quer que manda fogo do céu para acabar com tudo? A gente faz isso. Falou: não, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E eu quero aplicar esse texto aqui à nossa vida espiritual. Aqui Jesus estava indo literalmente para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém literalmente, para a terra de Israel. Estava indo para lá. Mas trazendo isso para a vida espiritual, a Bíblia nos diz que nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, que o Senhor está preparada para a sua igreja. Então o caminho do crente é para Jerusalém celestial. O nosso objetivo aqui nessa terra é caminharmos de tal forma que nós cheguemos a Jerusalém, que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vier buscar o teu povo, a trombeta tocar, que nós possamos ouvir o toque da trombeta, encontrar com Jesus nos ares e estar para sempre na Jerusalém celestial. Quantos querem chegar a Jerusalém celestial? Eu quero chegar.
Só que da mesma forma como Jesus teve dificuldade para chegar na Jerusalém terrena, nós, para chegarmos na Jerusalém celestial, existe também dificuldades. Existe também maneiras de se chegar a Jerusalém. Não se chega a Jerusalém de qualquer jeito. Não se entra no céu de qualquer jeito. E o texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que eu observo aqui, que diz a Bíblia que Jesus manifestou o firme propósito de chegar a Jerusalém. Ele colocou no seu coração: eu vou chegar em Jerusalém. Nada vai me atrapalhar de chegar a Jerusalém. Nada vai me impedir de chegar em Jerusalém. Pode aparecer a dificuldade que for, mas eu coloquei o firme propósito e eu vou chegar em Jerusalém. Na vida espiritual funciona da mesma forma. Para chegarmos a Jerusalém celestial, para sermos arrebatados, é preciso, em primeiro lugar, ter o firme propósito de chegar a Jerusalém. Nada pode atrapalhar você de chegar a Jerusalém. Nada pode impedir você de chegar a Jerusalém. A luta não pode lhe atrapalhar, a dificuldade não pode lhe atrapalhar, a pessoa que está à sua direita não pode te atrapalhar, quem está à sua esquerda não pode te atrapalhar. O seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, ninguém pode nos impedir de chegar a Jerusalém celestial, porque a nossa terra não é aqui, a nossa morada não é aqui, nós estamos aqui apenas de passagem. O que nos aguarda é a Jerusalém celestial, e custe o que custar, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, porque Ele tem um lugar preparado para a sua igreja. Então nós precisamos ter perseverança. Como já disse, não vai ser tudo um mar de rosas. Não vai ser tudo fácil. Nós vivemos numa época que as pessoas têm pouca perseverança. Nós vivemos numa época que as pessoas desistem com muita facilidade, param com muita facilidade. Isso também, tanto na nossa vida secular como na igreja. Isso acontece na igreja por causa de alguns pregadores que pregam um evangelho muito fácil de se viver, pregam um evangelho muito fácil de se levar. É um evangelho que pode fazer tudo, não tem problema, e vai que vai do jeito que vai, e é só vitória, é só bênção, é só milagre, e você ordena e Deus tem que fazer, e você determina e tem que acontecer, e você fala e tem que acontecer, que o crente tem que ser rico, que o crente tem que ser aquilo. Parece que não existe luta na vida do crente. Parece que não existe dificuldade. Então a pessoa que aceita Jesus com essa ideia, a pessoa que aceita Jesus com essa ideia que é chegar a Jerusalém, na primeira dificuldade que aparece, pastor, ela desiste, ela para, porque ela diz: não foi isso que disseram para mim, não foi isso que falaram para mim, disseram para mim que se eu aceitasse Jesus ia ser só bênção, não ia mais ter problema. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que você não precisa nem orar mais, você não precisa nem jejuar mais, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já fez tudo que tinha para fazer, é só você ficar aí, que no final vai dar tudo certo. Este não é o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diz ainda: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as pessoas hoje desistem com muita facilidade. Ele casa, se não dá certo, ele separa e casa com outra ou com outro. Ele começa a fazer uma faculdade, e se a coisa não andar do jeito que ele quer, se o professor for ruim, se o professor não deixar colar, se o professor não ajudar, ele desiste da faculdade. Desistimos com muita facilidade. Paramos com muita facilidade, deixamos com muita facilidade, irmão. O céu é tomado à força,
tem que fazer força para entrar no céu. Não pense que o diabo está de braço cruzado dizendo para você, pode passar que eu não vou nem mexer, eu não vou tentar lhe atrapalhar. Ele tenta atrapalhar, mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele tenta nos impedir, mas se nós resistirmos ele na fé, nós vamos vencer e vamos chegar a Jerusalém celestial. Quem quer chegar a Jerusalém celestial aqui, levante a sua mão e adore a ele, porque foi preparada para nós, irmão. Só que é difícil de chegar. Tem que perseverar. Tem que lutar. Os irmãos olham para nós, obreiros, e acham que nós somos super-homens. Acham que tem hora que pensam que nós nunca passamos e pensamos e falam, não, eu vou parar. Eu vou desistir. Isso passa na cabeça de todo mundo, irmão. Tem hora que dá vontade de você ficar em casa. Tem hora que dá vontade de você pegar a sua credencial e falar aqui, pastor, toma a credencial aqui, toma a chave da igreja, o senhor coloca outro no meu lugar. Isso passa na cabeça de todo mundo que é ser humano. E nós somos seres humanos. Tem hora que dá vontade de você ficar em casa, mas escute esta palavra nessa noite. O céu não é para quem fica em casa. O céu não é para quem está prostrado. O céu não é para quem desiste. O céu não é para quem olha para trás. O céu não é para quem larga a cruz. O céu é para aquele que mesmo gemendo, chorando, com dificuldade, ele diz, eu vou caminhando para Jerusalém. Eu tenho que chegar no céu. O céu é para aquele que vencer. Por isso que lá em Apocalipse está escrito assim, aquele que vencer, eu vou lhe dar um novo nome. Aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Aquele que vencer vai caminhar comigo em rua de ouro. Aonde estão os vencedores aqui? Levante a sua mão para o céu, porque o céu é lugar de vencedor. Aquele que retrocede, diz a Bíblia, a minha alma não tem prazer nele. Então o céu, irmão, a Jerusalém, você tem que ter propósito. Você tem que ter objetivo. Você tem que dizer, eu vou chegar lá. Custe o que custar, eu vou chegar em Jerusalém. Custe o que custar, eu vou chegar ao céu. Jesus me chamou, foi para ir para o céu, não foi para ficar aqui não. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus, mas é preciso perseverar. Coloca para mim ali. Tem alguém aí? Tem? Está lá atrás? Maravilha. Coloca para mim aí, só para você entender o que eu estou lhe dizendo essa noite. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre este assunto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27. Ele compara o crente a um atleta cristão. A um atleta, ele compara o crente a um atleta. O apóstolo Paulo tinha muito disso. Ele pegava coisas da sua época, exemplos da sua época, para trazer uma realidade espiritual. Ele compara-nos a um soldado, ele compara-nos a um atleta, ele compara-nos ao agricultor e assim por diante. Nesse caso aqui, ele compara a nossa carreira com a carreira de um atleta. Diz assim, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 26. Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. 27 também, por favor. Antes subjugo meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Nós não fomos chamados para ser reprovado, irmão. Nós não fomos chamados para não passar na prova. Nós não fomos chamados para ficar com nota vermelha. Nós não fomos chamados para tirar 0. Nós fomos chamados para ser aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós fomos chamados para passar com louvor e chegar naquele grande dia e estar para sempre com o Senhor. Então ele fala, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Os atletas correm atrás de uma coroa que vai acabar.
Paulo, quando escreveu isso aqui, ele tinha em mente, porque na época de Paulo não é como hoje as Olimpíadas, que recebem uma medalha de ouro, uma medalha de prata ou de bronze, não. Naquela época era uma coroa de louros que eles recebiam. Eles ganhavam a competição, recebiam uma coroa de louros que colocava na sua testa. E era louro natural. Com pouco tempo aquela coroa murchava, perdia o brilho, perdia a graça. Ele diz, olha, vocês correm atrás de uma coroa que vai murchar. Mas eu não, nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, que não murcha, que não fica feia, que não vai acabar e vai durar eternamente, irmão. É atrás dessa coroa que nós estamos correndo, ela não vai murchar. Mas para receber, tem que correr, tem que lutar, tem que se abster. Um atleta, irmão, de alto rendimento, ele se abstém de muita coisa para alcançar o seu objetivo. Dorme cedo, se alimenta bem, faz exercício. Se ele não fizer isso, ele não vai atingir o seu objetivo. Se ele não fizer isso, ele não vai alcançar o prêmio. O atleta que é relaxado, ele está sempre em último lugar. O atleta que é preguiçoso, ele está sempre em último lugar. O atleta que não se esforça, ele não consegue nada. Mas o atleta de elite, o atleta que ele quer vencer, o atleta que ele quer chegar em primeiro lugar, ele faz de tudo para chegar. Ele dorme cedo, ele não vai para balada, ele come bem, ele se alimenta bem, ele não vive na bagunça. Assim é a vida do crente. Crente tem que levar a vida de vitorioso. Crente não pode ser preguiçoso, crente não pode ser relaxado. Crente tem que andar na vontade do Deus Todo-Poderoso, porque a nossa carreira está só começando, mas nós vamos chegar no final dela e vamos dizer como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e a coroa da justiça me está preparada e reservada. Então é preciso lutar, irmão. É preciso lutar, não vá nessa onda do que estão dizendo, não, rapaz, fica tranquilo, fica nesse mesmo jeitinho aí, não precisa nada disso não, esse negócio de orar é besteira, esse negócio de jejuar, não precisa, Jesus já pagou o preço, Ele já pagou tudo, Ele já fez tudo, é só você levando essa vidinha que você está levando, você vai para o culto domingo, você dá dízimo e oferta, que o céu está garantido, é conversa fiada, é preciso batalhar pela fé, é preciso batalhar para chegar ao céu. Vão tentar lhe atrapalhar, vão tentar lhe impedir, mas você vai passar por cima. Você vai passar por cima e vai chegar na Jerusalém celestial. Então o primeiro passo é você perseverar. Diga para o crente que está ao seu lado, irmão, é preciso perseverar. Diga, é preciso perseverar. Diga para ele, céu não é lugar de crente preguiçoso. Diga para ele. Não é lugar de crente preguiçoso. Isso é lugar para aquele que persevera. Aí diz a Bíblia que Jesus manteve o firme plano. Vou chegar lá. Aí quando chegou, indo para lá, precisou passar a noite numa aldeia samaritana. Os samaritanos não receberam. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para lhe explicar, mais uma vez, quem eram os samaritanos. Porque tem samaritano da modernidade no meio da igreja, irmão. Tem samaritano da modernidade no meio da igreja. Samaritano não é apenas o habitante de Samaria. Porque Samaria já existia muito antes dos samaritanos. Os samaritanos, a origem dos samaritanos, está lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24. Ali está a origem dos samaritanos. O rei da Síria invadiu Samaria, que era a capital de Israel. O reino foi dividido depois da morte de Salomão, ficou dividido. Reino do norte, reino do sul. Judá, sua capital, Jerusalém, e Israel, Samaria, era a sua capital. Invadiram a cidade de Samaria. Tomou o povo de lá e levou o cativo para a Síria. Não trouxe todo mundo, alguns ficaram lá. Mas os chefes, os sacerdotes, foi tudo levado cativo para a Síria. O rei da Síria pegou os povos da Babilônia, outros povos que eles tinham conquistado, e mandou que fosse para Samaria. Quando chegou em Samaria, eles começaram
a adorar os seus deuses, os deuses pagãos. Só que Samaria era a terra do povo de Deus. Deus mandou leões que veio e matou uma porção deles. Eu estou sintetizando para você entender, depois você lê em casa. 2 Reis, capítulo 17, 24 em diante. Aí eles voltaram para o rei da Síria e disseram assim: olha, nós fomos lá e saiu uma porção de leão e comeu uma porção de gente. Não dá para ficar em Samaria. O rei de Samaria falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sacerdote que nós trouxemos de Samaria e vamos mandar ele de volta para Samaria, para ele ensinar para vocês como é que se comporta nessa terra. O sacerdote, que a Bíblia não diz o nome, foi para Samaria. E quando chegou em Samaria, o sacerdote começou a ensinar a lei de Deus. Mas o povo pagão que estava lá, eles aceitaram os mandamentos, eles aceitaram a instrução do sacerdote, mas não abandonaram os seus deuses. Então ficou uma mistura da lei de Deus, dos ensinamentos do povo de Deus, com os deuses pagãos. Então virou uma mistura terrível do paganismo com o judaísmo. Daí surgiu o termo samaritano, que é chamado de mestiço ou até primos. Por isso que no decorrer da história eles não se davam bem, porque começou o povo pagão, se misturou com o povo que estava em Samaria e nasceram filhos, então saiu um povo mestiço, que eles tanto adoravam a Deus como adoravam a deuses pagãos. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 até o 34. Esse eu quero que coloque aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 32 ao 34. Aí começou a mistura do povo de Deus com o povo pagão. Começou a mistura. Eles passavam seus filhos pelo fogo, eles adoravam a outros deuses, eles misturavam tudo. Então fez uma mistura, irmão. E mistura no meio do povo de Deus nunca deu certo e nunca vai dar certo. Os samaritanos da modernidade são aqueles que vêm para a igreja, vêm para o meio do povo de Deus, mas não querem abandonar os seus costumes. Não querem abandonar a sua maneira de viver. Ele vem bebendo, ele quer continuar bebendo. Ele vem fumando, ele quer continuar fumando. Ele vem fornicando, ele quer continuar fornicando. Ele vem amaziado e quer continuar amigado dentro da igreja. Não dá para misturar, irmão. A mistura nunca deu certo no meio do povo de Deus. Quer vir para o meio do povo de Deus, abandona costume pagão e abraça a lei de Deus, a palavra de Deus, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Cadê o homem do Data Show lá? Vou falar de novo, 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 até o 34. Está me ouvindo bem atrás? Está, né? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 32 até o 34. Foi exatamente, e aí surgiu os samaritanos. Os samaritanos, nós vemos lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ela pergunta: Jesus, vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Nós dizemos que é para adorar aqui, em Samaria, no Monte Gerizim. Aonde é que é para adorar? Então veja que havia essa guerra. Olha o que diz lá. Assim temia ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. 33. Assim ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, viu? Eles temiam o Senhor, mas não abandonavam o costume pagão. Isso tem acontecido na igreja moderna. As pessoas vêm para a igreja, ela gosta do hino, ela gosta da palavra, ela gosta do pastor, ela gosta do ambiente, mas ela não quer abandonar o costume pagão, o costume do mundo, irmão. Não tem como dar certo. Se quer vir para a igreja, quer ser batizado, quer fazer parte do meio do povo de Deus, tem que abandonar o velho costume e se adequar àquilo que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida.
Não tem jeito. Então os samaritanos da modernidade são esse tipo de gente. E nós, como obreiros do Senhor, eu não estou pregando, eu estou trazendo um ensino. Nós, como obreiros do Senhor, nós temos que bater firme em cima e dizer: tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de postura, tem que ter mudança de caráter, tem que ter mudança de vida. Se quiser chegar na Jerusalém celestial, não dá para ser samaritano, tem que ser convertido ao Deus Todo-Poderoso para a glória de Deus. E nós vamos deixando a mistura chegar e vai ficando. E cada um vai ficando do seu jeito, cada um vai usando a roupa do jeito que quer, cada um vai falando do jeito que quer, e cada um vai ficando do jeito que quer. Não dá para ser assim. Quer ver uma outra situação? Uma outra situação como a mistura nunca deu certo e nunca vai dar certo. Está lá em Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, versículo de número 4. Que fala do vulgo que se meteu no meio do povo de Deus. A mistura. Outros povos, quando a nação de Israel saiu do Egito, com mão forte, com o braço estendido, Deus tirou o povo do Egito. Os outros povos que estavam lá, presos também, olhou e disse assim: rapaz, é melhor a gente sair com o povo de Deus aí. É esse povo aqui, ó. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Sabe quem é que fez o povo de Israel murmurar? Foi o estrangeiro, irmão. Foi o vulgo que saiu com eles lá do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, e quando chegou do outro lado, faltou comida, faltou água. O vulgo, o estrangeiro, que não tinha nada com o povo, Deus falou: rapaz, o seu Deus tirou vocês do Egito para morrer de fome no deserto. O seu Deus tirou você do Egito e vai morrer todo mundo aqui. Irmão, o estrangeiro traz um grande estrago no meio da congregação. Não é para mandar o estrangeiro embora, não é para jogar o estrangeiro embora, porque Jesus mesmo, ele ia atrás do samaritano, pregava para samaritano, ganhava os samaritanos. Não é para jogar ninguém fora, mas o estrangeiro não pode ditar o costume da igreja. O estrangeiro não pode ditar o costume do meio do povo de Deus. O estrangeiro, ele tem que se converter, se adequar ao nosso costume e à nossa doutrina e caminhar juntamente conosco para Jerusalém. Então o estrangeiro entra no meio, irmão. O estrangeiro entra no meio, como entrou no meio do povo de Israel. E vem entrando no meio e começa a fermentar. O estrangeiro que não tem nada com Deus, ele chega de manhã cedo para o jovem e fala assim: rapaz, não vamos na escola dominical não, tem um futebol para a gente jogar. Isso é vulgo. Sábado é culto do jovem. Não, rapaz, culto de jovem nada. Tem um aniversário para a gente ir, e vai tirando você do caminho. Culto de doutrina, não, culto de doutrina nada, vamos ficar na praça. Vamos lá comer um hambúrguer, isso é vulgo, isso é estrangeiro. Quando o vulgo chega perto de você e tirar você da presença, eu diga para ele: vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. E o vulgo vai se converter, o estrangeiro vai se converter, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Deus. Então está na hora, o estrangeiro não pode chegar na nossa terra e mandar, irmão. Não pode vir um cidadão lá de outro país chegar no Brasil e querer, Moisés, ditar as regras, não. O estrangeiro tem que se adequar ao que é o nosso costume, a nossa cultura. Assim é no meio do povo de Deus. Estrangeiro quer vir, vulgo quer vir, samaritano quer vir, vai ter que ter palavra de Deus na vida dele. E ele vai ter que sair daqui convertido para a glória de Deus. Ele vai ter que sair daqui mudado para a glória de Deus. Porque o vulgo não vai me atrapalhar de chegar em Jerusalém. Cuidado com o estrangeiro. Tem uns estrangeiros que chegam no meio da juventude aí, ou no meio da igreja de saiazinha curta. Cuidado. Tem vários tipos de estrangeiros. Chega aí com mau costume. Chega aí todo faceiro. Cuidado, irmão.
O estrangeiro não pode tirar a nossa disposição de chegar na Jerusalém celestial. O estrangeiro não pode me impedir de chegar na Jerusalém celestial. O estrangeiro não pode tirar o meu propósito de chegar na Jerusalém celestial. Ou ele se converte, ou ele vai ter que ir embora. Ou ele se adequa, ou ele vai ter que sair. Ou ele se adequa, ou ele vai ter que caçar outro rumo. Mas ele não vai tirar o meu propósito de chegar na Jerusalém celestial. É o vulgo no meio do povo de Deus, que na época de Jesus eram os samaritanos. Para ficar bem claro, para não dizer que o pastor Marcelo está dizendo que tem que mandar esse povo todo embora, não. Jesus, ele pregou para a samaritana, ganhou a samaritana para o reino. Ele conta a parábola lá do bom samaritano, que foi o único que ajudou o homem que estava caído. Jesus não mandou o samaritano embora e nem mandou matar como os discípulos queriam. Os discípulos já queriam mandar matar todo mundo. Os 10 leprosos, um só voltou, era samaritano. Então o samaritano tinha todo o respeito de Jesus. Só que Jesus não ia na onda dele. Jesus ganhava ele para si e para o seu reino. Então não é para mandar estrangeiro embora. Não é mandar samaritano embora. Não é para mandar homossexual embora. Não é para mandar ladrão embora. Não é para mandar macumbeiro embora. É para ensinar para ele que o caminho do céu é diferente. O caminho do céu é perfeito. E Deus tem algo reservado para ele.